Olá, hoje nosso papo com o especialista, nós vamos conversar com o Dr. Rony Guimarães, ele é ginecologista especialista em reprodução humana. O tema que vai ser falado hoje aqui é especificamente em relação àquela pessoa que tem algum problema oncológico, não é isso, doutor? O Outubro Rosa está aí, né? Daí a gente precisa pensar um pouquinho nas pacientes que têm câncer de mama e que querem, quem sabe, um dia engravidar. Isso, então o foco do nosso papo vai ser exatamente esse. Aquelas mulheres que foram acometidas por um câncer e que estão em fase de tratamento ou até mesmo em fase de diagnóstico e que ainda não engravidaram ou que pretendem engravidar, né? Qual é a limitação disso tudo aí, não é isso? Isso aí. E aí a gente chama isso até de oncofertilidade. A oncofertilidade é uma área de atuação, é uma área que a gente consegue juntar o oncologista com o especialista em reprodução humana e pensar não só no tratamento para essa paciente, mas também no futuro reprodutivo para ela. Porque assim, às vezes a pessoa está naquela idade fértil, mas ainda não engravidou e vai no futuro próximo querer essa alternativa para ela, né? E aí, como que seria essa opção? Que tipo de tratamento, que tipo de condução pode ser feito para essas pacientes? Sim. Então, a paciente ela é diagnosticada como câncer de mama, por exemplo, teoricamente, ela deveria ser encaminhada para um centro de referência de reprodução humana, caso seja de interesse dela, ou pelo menos informada que existe esse tipo de tratamento. No caso, a pessoa que faz um tratamento oncológico, ela tem uma grande chance de ter problema com fertilidade. Isso. O tratamento, a quimioterapia e a radioterapia agridem também as células do ovário. Certo. Então isso pode causar para ela uma infertilidade tanto temporária como até mesmo definitiva. Né? Então é bom ela pelo menos ser informada de que isso pode acontecer para poder evitar com que aconteça, né? Então, digamos, a pessoa, não só o câncer de mama, mas qualquer outro tipo de câncer, o tratamento pode desenvolver esse problema de fertilidade, vamos dizer assim. Não quer dizer que 100% das pessoas que fazem tratamento oncológico vão ter. Não é isso, né? Mas então o alerta principal é falar, está em idade reprodutiva, busque alternativas, não é isso? Qual seria essa alternativa, doutor? Existem algumas medicações que são feitas durante o tratamento, que diminuem, por exemplo, o fluxo de sangue para o ovário, e aí diminuindo a chance dessas drogas chegarem até lá. Às vezes pode ser feita uma cirurgia para tirar o ovário da posição habitual, quando essa paciente precisa fazer uma radioterapia para essa radiação não incidir sobre o ovário, né? Proteger a área, né? Exatamente. E aí também a gente pode, antes disso, né, fazer a preservação da fertilidade com um congelamento de óvulos ou congelamento de embrião antes mesmo que ela comece o tratamento. Entendi. Então, digamos, uma alternativa para preservar é colher esses óvulos. Isso. Que eventualmente futuro ela vá fazer uma reprodução assistida. Isso, exatamente. Então, no mundo ideal, paciente jovem que foi diagnosticada com câncer. Então, é orientado a ela: olha, você tem o desejo de engravidar? Se você tiver o desejo de engravidar, existem técnicas que você pode preservar a sua fertilidade. Então, vou te encaminhar para um centro especializado em reprodução humana. O paciente chega nesse centro especializado, em aproximadamente 10 a 12 dias, já é possível fazer um estímulo para ela para crescer vários folículos, né? A paciente ela ovula uma vez por mês, um óvulo por mês. Então, nesses casos, a gente dá uma quantidade aumentada de hormônio para ela aumentar a quantidade de óvulos. Esses óvulos eles são feitos aspirações, né? Faz um ultrassom transvaginal, faz uma aspiração desses óvulos e esses óvulos são congelados. Daí pronto, essa paciente pode voltar para o consultório do oncologista e seguir seu tratamento.
Perfeito. Lá, durante esse tratamento, pode ainda ser feita aquelas possibilidades que eu já havia falado. A medicação, até mesmo uma cirurgia laparoscópica, né, que é uma cirurgia simples, que no outro dia tá de alta. Então, existem algumas condições que a gente consegue fazer para proteger o futuro reprodutivo dessa paciente. Interessante. Aí vem em mim uma pergunta. A pessoa que está com câncer, o hormônio, ele é muito associado com ser um mecanismo causador de câncer. E aí a pessoa não pode ficar com esse receio? Até que ponto, então, eu vou fazer o uso de hormônios para poder acelerar a questão da coleta dos óvulos e tudo mais? E será que isso não vai me prejudicar? Isso é uma excelente pergunta, é uma pergunta comum no nosso consultório. O hormônio que a gente usa, Denise, ele é diferente do hormônio que é causador. Ele aumenta, ele é um hormônio que ele já é produzido pelo corpo, tá? E aí, obviamente, que aquele hormônio que é ruim, que pode piorar o câncer de mama, eles são produzidos pelos óvulos, pelos ovários. E o que a gente faz? A gente aumenta aqui, né? A gente aumenta a quantidade de hormônio fornecido, mas a gente associa uma outra medicação para inibir a conversão daquele hormônio ruim. Então a gente associa uma outra droga para poder proteger essa paciente. Então é um uso controlado para que favoreça aquele objetivo da fertilidade. Exatamente. Não é a isso? gente protege ela da fertilidade, a gente possibilita ela engravidar e não prejudica em relação ao câncer de mama. A questão a gente está falando câncer de mama porque a época é propícia, mas existem outros cânceres, né? Claro. Mas no caso, existe também uma conduta, é comum uma conduta da retirada do óvulo por meio cirúrgico, do ovário por meio cirúrgico, como uma atitude preventiva de... Isso, existem alguns cânceres que estão associados, existe até um câncer de mama, né, que muitas vezes não, dependendo do tipo de câncer de mama, é necessário fazer que eles chamam de castração, né? Mesmo esse nome feio que a gente usa mais para animal, né? Mas existe sim a castração cirúrgica, até mesmo medicamentosa, e aí a gente pode lançar mão disso se a paciente tiver desejo de engravidar no futuro. Isso, então, assim, de uma forma resumida, né, nós podemos dizer que aquelas mulheres acometidas de um câncer quiserem engravidar ou tiver um projeto, né, de gestação futura, pode se prevenir fazendo o congelamento dos óvulos, passando por esse processo antes de iniciar o tratamento, né, é bom frisar isso, né, e eventualmente se houver uma necessidade de uma cirurgia para retirada desse ovário, fazer a castração, vamos dizer assim, ela também vai estar protegida porque ela já acolheu esses óvulos. Exatamente. Não é isso? Tem mais alguma coisa, doutor, que o senhor gostaria de acrescentar em relação a essa questão voltada principalmente para o paciente oncológico? Na verdade, acho que só acrescentar que eu falei, uma das possibilidades é o congelamento do óvulo em si. A gente também tem outras técnicas, como o congelamento do embrião, e alguns estudos recentes dizem que a gente também pode congelar um pedaço desse ovário e depois introduzir esses fragmentos no corpo dessa paciente. Nas pacientes com câncer é um pouco controverso, porque às vezes as pessoas pensam que tem células de câncer naquele ovário, querem voltar. isso aí. Então, mas é só uma possibilidade que eu estou dizendo, só para a gente não ficar preso só em uma técnica. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, eu acho que foi bastante esclarecedor. As mulheres aí que estão nessa idade de fertilidade têm alternativa, então vamos aí, primeiro, cuidar para que a gente faça um diagnóstico precoce, né? E a partir daí buscar alternativas, não é isso, doutor? É isso mesmo, agradeço a vocês também o convite e compartilhem essa informação, acho que muita gente precisa ter. É importante tanto para os oncologistas, tanto para os ginecologistas, quanto para os pacientes. Acho que todo mundo precisa saber um pouco da reprodução, do futuro reprodutivo de um paciente com câncer. Cuidar dessa informação chegar para ela, não é isso? Exatamente. Muito obrigada.